atenção se encontra, Lucas vai colocar aí, Lucas, Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu queria dizer para os irmãos que a nossa caminhada existencial, essa caminhada de fé, não é uma caminhada fácil. Tem gente que acha, que fala que ser discípulo de Jesus é fácil. Não é. Ser crente nos dias de hoje, é moleza. Não é, é difícil demais. Viver implica em viver diante de possibilidades e impossibilidades. A caminhada existencial é uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil. Nem todo dia a gente está bem. Tem dia que a gente acorda e não quer acordar. Os dias às vezes eles são difíceis. Os dias às vezes eles são cinzentos, eles são negros. E é difícil, às vezes o caminhar é pesado, é enfadonho, é cansativo. O caminhar, Jesus disse isso, né? No mundo tereis aflições. Essas aflições, elas não são aflições fáceis. Mas quando eu olho para a mesa de ceia, todas as vezes que eu olho para essa mesa, irmãos, isso me arremete àquilo que foi feito por mim, que eu não merecia. Todas as vezes que eu participo da ceia do Senhor, eu olho para a minha vida e falo, eu não mereço, mas Ele fez por mim. E quando Jesus, Ele resolveu fazer por mim, Ele resolveu colocar pessoas na minha vida. E essas pessoas eu costumo chamar de amigos. Foram pessoas que foram um instrumento de Deus na minha vida. Foram pessoas que foram o cuidado de Deus na minha vida e na sua vida. E os amigos, eles têm um papel fundamental na nossa vida, nessa caminhada existencial. Os amigos, eles têm a finalidade de tornar essa caminhada mais leve, mais prazerosa. Tem um ditado que diz que quem tem amigo tem Deus perto. E é uma grande verdade. E eu queria trazer uma mensagem nessa noite que tem como tema o melhor lugar do mundo. E eu vou falar sobre amizade nessa noite. Eu vou falar sobre relação de amizade nessa noite. A minha tradução está escrito assim, Evangelho de Marcos no capítulo 2, a partir do verso 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Eu peço que nessa noite o Senhor me use em graça aqui, por misericórdia, por amor, por favor do Senhor. Que essa noite seja uma noite esplendorosa da tua presença, que possamos ser alimentados de um banquete do Senhor espiritual, que possamos participar do teu pão, que representa o corpo, e do suco da uva, que representa o teu sangue, que tudo isso representa a unidade, Pai. Assim como o Senhor diante dos discípulos falou para eles que já nos últimos momentos revelaria para eles sem reservas tudo que estava no teu coração, porque já não eram mais discípulos e sim amigos do Senhor. Que possamos experimentar de uma noite maravilhosa da tua presença, na palavra que o Senhor colocou no meu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Esse texto diz que havia um homem paralítico, paraplégico provavelmente, e ele se encontrava acamado há muito tempo, e Jesus estava em Cafarnaum. Jesus, ele nasceu em Belém, mas depois de algum tempo ele foi expulso de Belém, e ele fez de Cafarnaum o seu quartel-general, digamos assim.
Ele morava em Cafarnaum, e ali ele ficava, e de vez em quando ele fazia as suas viagens missionárias para Jerusalém, para Betânia, e ia para vários lugares ali. O texto diz que o povo ficou sabendo que Jesus estava em Cafarnaum e foi na casa dele. E o povo começou a se aglomerar em volta da casa de Jesus. Tinha gente na janela, tinha gente na porta. Uma grande multidão estava ali. Jesus estava ministrando, fazendo milagres. E de repente 4 homens veem um amigo com um grande problema há muitos anos, e eles resolvem se colocar à disposição daquele homem para levá-lo à presença de Jesus. E a primeira coisa que eu penso com isso é que é extraordinária a capacidade de um amigo te levar até Jesus. Eu só estou aqui hoje sendo um pastor porque um dia um amigo me levou até Jesus. E o curioso é que esse amigo que me levou até Jesus, infelizmente hoje ele não se encontra no caminho, ele se encontra fora. Alguém que foi um instrumento de Deus na minha vida, alguém que durante algum tempo até me auxiliou nos primeiros passos que eu dei na fé, alguém que recebeu a graça do Evangelho, e por amor àquilo que ele recebeu, ele resolveu compartilhar com um amigo. Esses 4 homens, eles resolvem resolver um problema desse amigo. E o amigo de verdade é aquele que tem a capacidade de fazer pelo outro aquilo que o outro não pode fazer. O amigo de verdade é aquele que está disposto a carregar você, porque você não tem condições de andar. Amigo verdadeiro é aquele que está disposto a não desistir na primeira dificuldade que tiver. Porque quando eles chegaram na casa onde Jesus estava, havia uma grande multidão. E eles foram impedidos de chegar até Jesus. E o texto diz que esses amigos de verdade, desse homem, esses 4 homens, eles não desistiram. Não foi na primeira dificuldade que eles pararam. Provavelmente eles pensaram, o que a gente vai fazer? Não tem como. Tem muita gente, mas a gente vai fazer. E já que a gente não pode entrar pela porta ou pela janela, a gente vai entrar pelo telhado. E o texto diz que eles tiraram alguma cobertura que havia no telhado, e eles desceram aquele homem. Você consegue imaginar a cena? Eles descendo um homem pela maca, aonde Jesus estava, no meio da casa. E Jesus olha para a atitude daqueles homens, e Jesus diz que pela fé não do paralítico, mas pela fé daqueles homens, Jesus dá uma direção para que os pecados deles sejam perdoados e ele volte a andar, ou ele ande. Isso quer dizer que o amigo de verdade, ele tem a capacidade de fazer por você aquilo que você não pode mais fazer. Ele tem a capacidade até mesmo de crer por você. Quantas foram as vezes que você realmente desejou que alguém estivesse aqui, na presença de Jesus? Você não mediu esforços para isso? No aniversário da igreja você chamou, numa festividade você convidou, no seu trabalho você disse. Eu, como pastor, obviamente, sou muito abordado pelas pessoas que estão passando por dificuldades. E as pessoas dizem, eu tenho um amigo, eu tenho um parente, eu tenho um vizinho, eu tenho um irmão, eu tenho isso, e eu queria que o senhor conversasse com essa pessoa. E normalmente eu vou. Outro dia eu fui num banco de Cabo Frio, uma pessoa pediu uma oração lá, e para minha surpresa eu achei que fosse com os funcionários. Só que o banco estava aberto, no meio do movimento. E a gente teve um momento de oração incrível ali, e as pessoas sentiram a presença de Jesus, e foi uma experiência extraordinária, de um amigo que decidiu, uma amiga que decidiu fazer isso por alguém. Esse homem, ele teve a vida transformada, porque um amigo, ou melhor, porque 4 amigos resolveram fazer por ele aquilo que ele já não podia mais fazer. Resolveram acreditar nele, coisa que nem mesmo ele acreditava. Resolveram ser na vida dele juntos, e por isso o milagre aconteceu. Eu sou grato a algumas pessoas que foram um instrumento de Deus na minha vida,
Pessoas que hoje, por circunstâncias da vida, eu não estou tão perto, mas que foram amigos de verdade. Pessoas que foram na minha vida quando eu não tinha nada para oferecer. Pessoas que investiram em mim quando eu mesmo já não acreditava em mim. O meu papel como pastor de uma comunidade local é de pastorear o rebanho. E dentre essas funções é de trazer para nós a ideia de que na vida existem coisas muito importantes e existem coisas urgentes. E deixar claro para nós que nós não podemos confundir aquilo que é urgente com aquilo que é importante. Talvez você me pergunte qual é a diferença entre o que é urgente e o que é importante. Urgente é aquilo que eu preciso fazer. Urgente é aquilo que me consome todo dia. Amanhã eu preciso acordar, mas tenho 2 provas na faculdade. Tem que pagar a conta, tem que voltar para a igreja, tem que trabalhar. Urgentes são coisas que eu tenho que fazer. Importantes são coisas que eu me importo. Amigos fica na classificação de coisas importantes, porque eu me importo. E por isso, de alguma maneira, eu preciso fazer. Eu preciso me desprender. E não precisa abrir em 2 Timóteo. Na última carta que Paulo escreveu, Paulo já sabia que morreria. Ele já estava na iminência de morte, numa masmorra em Roma, num lugar sujo, podre, fétido, úmido, insalubre. Paulo se encontrava lá preso, escreveu algumas cartas, onde passou o direcionamento para igrejas que ele havia plantado, como a igreja de Éfeso, por exemplo, que Paulo passou 3 anos em Éfeso. E se você olhar em 2 Coríntios, diz que em Éfeso, Paulo viveu um dos maiores desafios da vida dele, onde a fé dele desfaleceu, onde a esperança foi embora, tamanha foi a dificuldade. O texto, Paulo diz o seguinte: a adversidade foi tão grande, foi maior do que nós, do que eu poderia suportar. Ele disse isso. E ele, preso, ele escreveu algumas cartas a essas igrejas que ele havia plantado durante a sua vida. E ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor. E ele diz o seguinte: você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. E ele diz o seguinte para Timóteo: você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Esse cara chamado Onesíforo, ele foi um amigo de todas as horas de Paulo. Quando Paulo passou 3 anos em Éfeso, ele era da igreja de Éfeso. E num dos momentos mais difíceis da vida de Paulo, onde as adversidades foram maiores do que ele poderia suportar, ele disse isso, Onesíforo fez por ele aquilo que ele não poderia fazer. No final da sua vida, ele escreve ao seu filho amado na fé, Timóteo, e ele diz que todos da Ásia Menor o abandonaram. Todos das igrejas da Ásia Menor que ele havia plantado, todos os discípulos que Paulo teve, abandonaram a Paulo. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, era um homem poderoso, era um homem com dupla cidadania, um homem que falava vários idiomas, um homem que tinha à sua disposição várias comitivas de homens, um homem que tinha autoridade, legitimidade diante de Roma.
um homem famoso, um homem poderoso. E quem é famoso e poderoso tem muitos amigos, tem muitas pessoas próximas, tem muita gente querendo fazer, querendo bajular, querendo agradar. E Paulo passou de perseguidor para perseguido, e agora ele não é mais Saulo, ele é Paulo. E ele começa a plantar as igrejas, ele começa a fazer discípulos em vários lugares. E ele começa a apresentar o Evangelho da Graça de uma forma extraordinária, pela experiência que ele teve. E por isso muitas pessoas se aproximavam dele, por isso muitas pessoas estiveram com ele, por isso muitas pessoas foram abençoadas por milagres que ele fez no nome de Jesus. O texto diz que algumas pessoas pegavam as roupas, os pertences de Paulo, e levavam para os enfermos, e os enfermos eles eram curados. Só que agora Paulo se encontra preso numa masmorra, em Roma. Paulo agora é um perseguido por Roma. Paulo agora é um prisioneiro. Paulo agora ele tem uma péssima reputação. Paulo agora foi sentenciado à morte. E quem se aproxima de Paulo ou tem o seu nome mencionado próximo a Paulo, não é bem visto, não é bem quisto. Por isso todos os amigos de Paulo foram embora. Às vezes na nossa vida é assim. Quando está tudo bem, a gente tem um monte de amigo. Quando a gente tem dinheiro na conta, ou a gente tem crédito, tem um monte de gente que quer andar com a gente. Quando a gente de alguma maneira tem alguma expressão ou faz alguma coisa, quanta atenção a gente recebe. Só que quando a gente quebra, ninguém quer andar com a gente, nem curtida no Instagram a gente recebe. Quando a dificuldade bate na porta, os amigos vão embora. Até mesmo aqueles que você jurava que iria estar com você. Paulo ele foi abandonado. Ele diz na carta, todos da Ásia Menor foram embora. E ele cita o nome de dois camaradas que ele ajudou muito, Fígelo e Hermógenes. Ele cita para Timóteo o seguinte, todos da Ásia Menor me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Só que ele diz o seguinte, que Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele, quando veio a Roma, não sossegou até que me encontrasse, e mais, não teve vergonha, o texto diz, da minha condição enquanto prisioneiro, e mais, se arriscou a própria vida, pela amizade, pelo simples fato de querer ser na vida de Paulo. Ele se arriscou, ele poderia ser morto, ele poderia ir para o cepo como Paulo foi, ser decepado, mas ele não mediu esforços para estar e para ser com Paulo, e Paulo diz que Deus conceda misericórdia, e Paulo ainda diz o seguinte, porque você sabe, Timóteo, o quanto ele fez por mim lá em Éfeso. É assim na minha vida e na sua vida. Talvez você me diga o seguinte, poxa, pastor, eu tive alguns poucos amigos, mas eu me decepcionei. Pessoas traíram a minha confiança e depois que isso aconteceu, eu decidi não ter mais amigos, porque ter amigos é muito difícil. Isso me fez sofrer demais e me fez não permitir que as pessoas se aproximem de mim, e só eu sei o que eu vivi. E o que você me diz diante disso? Eu digo para você que na vida nós vamos nos deparar com alguns amigos que vão se chamar Fígelo, Hermógenes, vão se chamar Judas, porque Jesus juntou 12, amou os 12, escreveu o nome dos 12 na história, fez tudo pelos 12, e um dos 12 o vendeu. Sabe quando um pastor ele diz assim do púlpito, Jesus sabe exatamente o que você está sentindo? Isso não é um clichê evangélico. Jesus ele foi traído, Jesus ele foi vendido, Jesus ele foi trocado, por isso ele sabe exatamente o que você sente. Quando você que está aqui e está entendendo o que eu estou falando,
foi traído por alguém, alguém que você confiou, alguém que você abriu a porta da sua casa, alguém que você abençoou, alguém que você tirou do seu e dos seus filhos e deu para esse alguém. E você sabe o que esse alguém fez? Traiu você, decepcionou você, e isso fez muito mal para você. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que na vida nós vamos nos relacionar com Judas, com Fígelo, com Hermógenes, mas o Senhor, Ele sempre coloca onesíforos nas nossas vidas, para produzir refrigério na nossa alma. O texto, segundo Eugene Peterson, eu trouxe a NVI, o Eugene Peterson, ele diz o seguinte antes, ele diz o seguinte: Onesíforo me recreou. Ele usa essa expressão, recrear, de recreio. Isso nos lembra o tempo de escola, porque recreio é um momento de alegria, é o momento da merenda, é o momento de refrigério, entre um tempo maçante onde a professora está falando, você tem que assimilar tudo. E o texto diz, Paulo falando que Onesíforo recreou muitas vezes. Que não falte na minha e na sua vida onesíforos, pessoas com a capacidade de colocar inclusive a vida em risco, por amor a nós, para fazer por nós aquilo que nós não podemos mais fazer, pessoas que estão dispostas a estar conosco, sem vergonha, talvez pela posição social que, por uma circunstância da vida você se encontre, quebrado, quebrou, pessoas estão batendo na sua porta para cobrar você, seu nome está sujo, mas ainda assim um bom amigo, é aquele que não tem vergonha de sair com você, de ser um instrumento de Deus na sua vida, talvez não podendo fazer muito por você, mas dizendo para você, eu estou aqui com você, meu irmão, e eu sei que mais cedo ou mais tarde isso vai passar. A Bíblia fala de uma das mais lindas relações de amizade, que se encontra, não precisa abrir, em 1 Samuel, no capítulo 18, e o texto diz o seguinte: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo, e não deixou voltar para a casa do seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o seu manto que estava vestido, e deu para Davi com a sua túnica, a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Em 1 Samuel, no capítulo 13, se você ler depois em casa, você vai ver que Jonatas, ele era filho de Saul, ele era primogênito, ele estava na linha sucessória direta do trono do seu pai. E no capítulo 13 diz que Jonatas, ele era adorado pelo povo, pelas armas que ele possuía, depois você lê em casa, pela lança, pelo arco, pelo cinturão que ele tinha, pelo escudo que ele tinha, pela espada que ele tinha. As pessoas olhavam para ele e aclamavam ele, vestido de guerra. E o texto diz que Davi era um adolescente, um menino, e Davi resolve visitar os seus irmãos numa peleja, numa guerra. A mãe dele mandou ele levar lanche para os irmãos dele, e quando ele chegou lá, diante do exército filisteu, Davi presenciou a seguinte cena: um gigante, um homem muito alto, filisteu, chamado Golias, que durante 40 dias estava gritando para a nação de Israel: tem algum homem aí com disposição para me enfrentar? Durante 40 dias, Saul, que era rei, a Bíblia fala que o homem mais alto, o hebreu mais alto que tinha, ele batia no ombro de Saul. Saul era um cara alto, um cara forte. Davi era um franzino, uma criança,
Quando Davi ouviu aquilo, Davi falou: que negócio é esse? O que esse cara está falando aqui? Que está afrontando a gente? Aí ele se colocou, falou: tem homem sim, pô. Tem, pô. Ainda falou com os irmãos dele: vocês não estão ouvindo o que esse cara está falando, não? Estava todo mundo com medo. E ele se colocou à disposição para enfrentar o gigante, ele venceu, cortou a cabeça, você sabe a história. E o texto diz que no coração de Jonatas surgiu uma gratidão por aquilo que ele havia feito à nação de Israel. E ele resolveu de forma voluntária ser amigo de Davi. E logo de cara ele deu tudo aquilo que representava ostentação e poder para ele. As armas dele, ele presenteou a Davi. Jonatas sabia que Deus havia rejeitado o seu pai, e que com isso, provavelmente, ele já não seria mais o rei da nação de Israel, mas ele resolveu ser um amigo de verdade de Davi. E amigo de verdade é aquele que está disposto a estar com você, mesmo que isso custe caro para ele. Amigo de verdade é aquele que está com você nos momentos bons, mas também nos momentos maus. Amigo de verdade é aquele que está com você, não por aquilo que você pode fazer por ele. Amigo de verdade é aquele que é grato, porque um dia você fez por ele. E o texto diz que mais na frente, quando por muitas vezes Saul tentou matar a Davi, Jonatas alertou a Davi e disse para ele: meu pai realmente quer te matar, mas eu vou te ajudar, e eu vou te pedir uma coisa, que a gente firme uma aliança aqui, porque você um dia vai ser rei, Davi. E quando isso acontecer, eu quero que você use de misericórdia comigo e com a minha descendência, pela nossa amizade. Eles fizeram um pacto de aliança, os dois, diante de Deus. E o texto diz que depois daquela conversa, os dois não se viram mais. E eles foram para a guerra contra os filisteus, e Saul morreu. E Jonatas também morreu. E Davi, depois de um período de tempo, ele foi colocado como rei da nação de Israel. E durante algum tempo, Davi precisou se preocupar em firmar o seu governo, o seu reinado. E ele estabeleceu fronteiras, ele fortificou cidades. E um dia ele estava em casa, e ele sentado jantando, ele chegou para os seus assessores e ele disse: porventura existe algum descendente vivo da casa de Jonatas, para que eu use de bondade com ele? Sabe como é que funcionava nas guerras? Quando um rei invadia um outro território, ele matava todos os descendentes. Todos os descendentes. E agora Davi resolve usar de benevolência por amor a uma aliança que ele tinha lá atrás, cara. A verdadeira amizade, ela se estende através de gerações. Eu estou falando de amigos aqui, eu não sei se você tem amigos. Eu não estou falando de pessoas da escola, eu não estou falando de colegas do teu bairro, da tua faculdade. Eu estou falando de amigos. Eu estou falando de pessoas que você pode contar, não importa a hora, não importa a situação, não importa a dificuldade. Eu fui sair de casa agora há pouco com a minha esposa para vir para a igreja, Cíntia. E aí quando a gente entrou no carro, eu e ela, e eu virei a chave do carro e o carro fez trrr. Eu falei: que satanás é esse? Meu Deus, o inimigo está furioso. E eu estava um pouquinho atrasado, eu virei de novo: Moisés, você que é mecânico? E fez trrr. Falei: que doideira, meu. Sangue de Jesus tem poder. Aí eu vi no painel a luzinha vermelha da bateria, R$360. Chegou a doer aqui, irmão, no bolso. Falei: meu Deus. Aí eu falei: meu Deus. Peguei o celular e a primeira coisa que eu pensei sabe quem foi? Num amigo, em alguém que eu sei que vai estar em qualquer lugar, mas quando receber uma ligação minha, Fabão, vai falar assim: o que você precisa? Como muitas vezes me ajudou. Fabão eu conheci já vai fazer 9 para 10 anos, a gente entrou no mesmo dia na Boibom, fomos entrevistados juntos, e construímos uma história de relação de amizade.
Eu trabalhei 8 anos na Boi Bom. E em Casimiro de Abreu eu não tive clientes lá. Eu fiz amigos, irmãos. Eu fiz amigos, pessoas que eu entro na casa delas e tudo que elas querem fazer é agradar. Glicério, bicuda, sana. Todas as vezes que eu entrava lá, eu voltava com sacola. Era laranja, era porco que eles matavam. Tudo que eles queriam era agradar. Sabe, quando você tem a capacidade não só de ter uma relação de negócio com as pessoas, mas você tem a capacidade de envolver as pessoas, não querendo buscar alguma coisa em troca, mas simplesmente para se afeiçoar pelas pessoas e construir uma relação de amizade. Davi, ele era assim. Os melhores amigos que ele construiu na sua vida, ele construiu quando ele não tinha nada para oferecer, nada. Ele não era rei, mas ele fez muitos amigos. Ele não tinha um trono, ele não tinha um cedro, ele não tinha poder, mas ele tinha um coração puro, ele tinha um desejo de ser na vida do outro. Você quer ver um momento que a gente vê amigo? É quando morre, que aí aparece um monte. E como eu disse no início desse culto, ainda leva um monte de flor lá, eu vou levar para o meu amigo. Diz que ama e não tem uma relação. Diz que ama, mas não tem a capacidade de pegar o telefone e dizer o seguinte: olha, estou te ligando para dizer que eu te amo. Irmãos, eu como pastor, eu recebo muitas ligações. As pessoas me mandam muitas mensagens. Não é uma crítica aqui, não é um desabafo aqui, mas dentro desse contexto da mensagem eu vou dizer: 100% das mensagens que eu recebo, das ligações que eu recebo, são pessoas pedindo ajuda. A coisa mais difícil é eu receber uma mensagem de alguém dizendo o seguinte: Lemos, Rafael ou pastor, eu queria dizer que, poxa, eu estou com você. Eu queria dizer para você que eu te amo. Eu queria dizer que você é uma bênção na minha vida. Eu queria dizer para você que eu tenho um prazer de ter você, essa relação de amizade com você. E não é um desabafo aqui, entenda. É apenas algo a chamar a nossa atenção, porque nós somos assim. Nós vivemos dentro de um ativismo e nós não temos a capacidade de expressar para as pessoas o quanto elas são importantes para nós. O Tito está com 10 meses e tudo que eu faço é apertar e beijar e dizer que amo. Só que daqui a pouco ele vai crescer e quando ele ficar adolescente, ele não vai querer mais beijo. Vai levar para a escola e ele vai falar assim: me deixa na esquina. Quem já viveu isso diz amém aí. Meu Deus, é forte. Deus está nesse lugar aqui. Se prepara, Carla, vai chegar a tua hora. E aí, quando acontece o início dessa fase, Jefferson, que as crianças vivem isso, existe uma ruptura. Porque aquela relação de tanto amor, de tanto afeto, de tanto beijo, de tanta proximidade, ela cria uma ruptura. E aí se cresce. E aí se ama como nunca, mas tem uma imensa dificuldade de dizer eu te amo. De dizer você é importante para mim. E aí o filho, ele não tem essa capacidade, de perceber o quanto isso é importante, e o pai também, e a vida passa. E aí o ser humano se transforma em alguém que já não mais tem essa capacidade de ficar falando. Até para a mulher, eu falo para os homens aqui, você precisa dizer para sua mulher que você ama. Ela sabe que eu amo. Você tem que falar o seu... Porque como é importante dizer, você está perto de alguém aí que você muito ama, você pode virar para essa pessoa, se for de coração, e dizer: eu quero aproveitar esse momento e quero dizer o quanto eu te amo. Diz aí, Léo. Débora não falou não, hein? Estou falando de amizade. E a amizade,
tem a ver com lealdade, sabe? Ser leal, estar junto até o fim, não importa o que aconteça, dando certo ou dando errado, eu estou contigo. Davi fez amigos, como eu disse, nos piores momentos da vida dele. E o texto diz que quando ele estava fugindo de Saul, ele se abrigava numa caverna chamada Caverna de Adulão. E lá começou a se juntar com Davi muitas pessoas. E ele começou a se afeiçoar por essas pessoas, ele começou a ter uma relação envolvente com essas pessoas. E essas pessoas começaram a ser cativadas. Lembrei agora da frase do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por, como é que é a frase? Por aquilo que cativa, né? Davi, ele teve a capacidade de envolver as pessoas positivamente. E o texto diz em 2 Samuel, fala sobre os valentes de Davi. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os valentes de Davi, mas fala exclusivamente sobre 3 homens, 3 amigos de verdade que Davi teve, 3 pessoas que fizeram tudo por ele, Júlio. 3 pessoas que, sabe, não amarelaram quando o negócio ficou difícil. E o texto diz que o primeiro, o nome dele era Jabezão, um tactonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Dá para acreditar porque está escrito na Bíblia. Mas o texto diz que Jabezão, Fabão, foi para a guerra com Davi, com uma lança, e ele sozinho matou 800 homens, por amor a Davi. Ele colocou a vida dele em risco, ele realmente foi para o fronte de batalha e deu a cara para bater, e falou, eu não vou sair daqui, não vou amarelar. E aí o texto diz o seguinte, depois dele, tem Eleazar, filho de Aitá, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros, e este com Davi, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição firme, e feriu os israelitas, até a sua mão ficar adormecida e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército de Israel voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Esse cara aqui não é brincadeira não, irmão, esse aqui é amigo de verdade. O texto diz que Davi foi para a guerra, e quando chegou na guerra, Léo, sabe o que aconteceu? Davi foi com o exército dele, Davi foi com os israelitas, com os hebreus. Quando ele chegou na guerra, os filisteus vieram, o exército foi embora, o exército meteu o pé. O texto diz que Eleazar, ele se posicionou no meio da batalha sozinho, o exército foi embora, ele falou, não vou embora, com uma espada na mão, e ele foi matando todo mundo, ao ponto de no final da batalha, Deus dá a vitória para ele, e a mão dele ficar grudada na espada, uma espécie talvez de cãibra. Eu não sei se você tem amigos, talvez você não tenha muitos amigos, mas eu quero profetizar na sua vida que, mesmo que você não tenha muitos amigos, você terá amigos suficientes na sua caminhada, pessoas que estarão com você quando todo mundo for embora, quando diante da dificuldade vier, quando a coisa ficar feia para você, e você achar que você não vai conseguir, e muita gente abandonar você, eu quero profetizar na sua vida, que Deus vai colocar pessoas como Eliezer, esse cara aqui, ó, para que não corra, para que não amarele, para que permaneça com você antes, para que você possa avançar, mesmo com poucos, mas sabendo que o Senhor é com você. O texto diz que a mão do cara ficou colada com a espada. Tem mais um, e diz que depois dele Samar, filho de Agar, os filisteus reuniram-se,
onde havia uma plantação de lentilha. E o exército de Israel novamente fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu os filisteus. O Senhor concedeu a eles grande vitória. São pessoas que estão dispostas a estar do seu lado, não é se a probabilidade de chance for para dar certo, é gente que está junto com você independente da consequência, é gente que está dizendo o seguinte: eu não sei o que vai dar, mas eu sei que eu estou com você no nome de Jesus. É gente que você menos espera, e normalmente esses amigos, irmãos, são aqueles que a gente não dava muita coisa por eles, mas que quando o negócio aperta, eles demonstram gratidão, porque em algum momento você semeou na vida deles. Porque eu disse no início do culto, na palavra de oferta, que tudo na vida tem a ver com semeadura, tudo na vida tem a ver com sementes, e uma relação de amizade, ela é obviamente natural de uma semeadura. Você precisa semear, você precisa fazer. Não existe uma relação onde só um dos lados faz. Eu contei uma história aqui uma vez, numa mensagem de família, mas eu vou citar dentro desse contexto. Um dia eu saí de casa, do lado da minha casa, ela tem, onde eu morava, ela tem um pedaço de grama na minha calçada, e aí do lado tem um prédio também com um grande pedaço de grama. E um dia eu saí de casa e eu vi a grama do vizinho, irmãos, ela era verdinha, uma coisa linda, um tapete, e o meu pedaço era uma coisa horrorosa, um negócio feio, cara. Quando eu olhei aquilo, eu tive inveja. E aí tinha o zelador do prédio, ele estava molhando ali, e quando eu olhei, eu fui lá falar com ele. Eu falei: meu irmão, não tem como esse pedaço aqui ficar igual aquele ali, cara? Porque o negócio aqui está feio. Ele virou para mim e falou assim: isso aqui demanda tempo, isso aqui precisa de investimento, isso aqui demanda cuidado. E relação de amizade é assim. Relação de amizade, ela demanda investimento, ela demanda tempo, ela demanda semeadura. O texto diz que Davi estava na caverna de Adulão, era uma época de colheita. Os filisteus, eles estavam acampados em Belém, e Davi estava com todo o seu exército, que eram mais ou menos 600 homens, pouca gente, e ele estava dentro da caverna. E aí Davi, de repente, ele falou o seguinte: quem me dera beber agora da água que existe na entrada de Belém, da cisterna da entrada de Belém. Quem me dera beber daquela água refrescante. Esses três camaradas, ouviram isso quando Davi falou. Sabe o que esses caras fizeram? Eles atravessaram o arraial dos filisteus à noite, colocaram a vida deles em risco, foram lá na cisterna de Belém, pegaram água para Davi, trouxeram para Davi, chegaram para Davi, falou o seguinte: aqui, meu rei, trouxemos para você. Davi disse o seguinte: eu não pedi nada para vocês, e eu quero conjecturar. Amigos de verdade não fazem somente quando a gente pede. Amigos de verdade são pessoas que estão dispostas a fazer e nos agradar simplesmente por aquilo que somos dentro da nossa relação. Amigo de verdade é aquele que sabe da sua necessidade sem que você precise pedir. É aquele que sabe exatamente o que você está passando, porque sente, porque é um com você. Quando Davi olhou para aquela água, Davi falou o seguinte: eu não sou digno de beber isso aqui. Ele olhou para os caras e para aquilo que ele havia semeado na vida deles de amizade, chefe. E ele falou: eu não sou digno de beber isso aqui, cara. Olha o que esses caras fizeram por mim, eles arriscaram a vida deles, por amor a mim. O texto diz que Davi pegou aquela água e ele fez assim, Davi, ele falou o seguinte: Senhor, eu quero ofertar essa água ao Senhor, por amor à vida deles, porque eu não quero receber isso, mas eu peço que o Senhor receba. Davi ofertou a Deus aquilo que ele havia recebido dos amigos. A pergunta que eu faço para você nessa noite, eu vou chamar o Ministério de Louvor: quantos amigos você tem? Como anda a sua relação com os seus amigos?
nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu trouxe essa mensagem hoje justamente por causa da ceia. Porque eu olho para isso aqui e, sinceramente, irmãos, eu me lembro de uma relação de amizade com o Senhor. Sabe por quê? Porque eu não tinha amigos. Eu não tive amigos na minha infância. Eu era uma criança complexada. Eu sofria baixa autoestima, eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha dificuldades na minha alma, eu tinha questões a serem resolvidas dentro de mim. Só que um dia, num domingo, num retiro espiritual, Jesus se apresentou para mim e Ele disse para mim: eu sou o amigo que você não teve. Eu não sei como andam as suas relações de amizade, mas eu quero dizer para você que no fim de tudo, no quebrar dos ovos, quando o omelete ficar pronto na sua vida, quando o tempo passar, quando a fama for embora, quando o diploma na parede não fizer mais sentido, quando tudo na sua vida já não fizer mais sentido, sabe o que vai restar para você? Amigos, relações de amizade. Por isso, na vida, o que realmente importa são as nossas relações de amizade. Onesíforo, um cara quase que anônimo. Quem era Onesíforo? O que ele escreveu na Bíblia? O que ele falou? O que ele acrescentou na minha e na sua vida? Ei, preste atenção, um cara anônimo, mas na vida de Paulo ele fez toda a diferença. Existem pessoas na sua vida que foram um instrumento de Deus, pessoas que abençoaram você em um dos momentos mais difíceis da sua vida, pessoas que fizeram por você o que você não pôde fazer, e essas pessoas ficaram esquecidas. Essas pessoas, o tempo passou, as dificuldades vieram, veio filho, veio mulher, veio casa, e a relação esfriou, e hoje essas pessoas já não têm mais uma proximidade com você, mas um coração grato, ele tem a capacidade de reconhecer o quão importantes são pessoas na vida. Um coração grato, ele tem a capacidade de sempre trazer a memória, como Davi trouxe, a memória, a aliança que ele tinha com o Jonas, e ir lá e fazer por ele. Todas as vezes que eu encontro alguém que foi um instrumento de Deus na minha vida, essa semana eu encontrei, estava almoçando no restaurante, eu encontrei um líder que foi um instrumento de Deus na minha vida, um cara que foi usado por Deus para utilizar a bondade de Deus na minha vida, um cara que não desistiu de mim. Eu olhei para ele e falei: meu irmão, olha, eu quero dizer para você, está cansado de ouvir, eu quero dizer para você que eu louvo a Deus pela sua vida e pelo que você fez por mim quando eu não podia fazer por mim. Você entende isso? Isso é semeadura. Isso é semear. Casa é sua casa. Isso é investir. Nós deixamos um dia, em janeiro, eu passei mal. Você. Terminei de pregar aqui um dia. Jesus. Fui para casa, comecei a sentir rir. Já operei 3 vezes. Uma dor terrível. Casa é de 0 a 10 estava dando 15. Nós Muita dor. deixamos Aí eu fui ela pro pra UPA. você. Fiquei lá no UPA de madrugada. Aplicaram a primeira dose de morfina, muita dor. Eu falei: eu estou indo. Falei: Senhor, prepara o caminho, se tem algum pecado oculto, revela, porque eu estou chegando, me recebe. Irmãos, era muita dor, irmãos. Falei: Senhor, eu estou chegando. Carla desesperada. Você é bem-vindo. E ali, Carla falou assim: vamos ligar para alguém. A casa é sua. Eu falei assim: pega o telefone, liga para algum amigo. Pode aí. entrar. Na minha cabeça, na hora, passaram dezenas de pessoas. E eu posso contar, não porque eu sou um pastor, mas porque de alguma maneira eu externei uma relação de reciprocidade. De alguma forma eu semeei, eu tenho semeado. Porque na vida tudo tem a ver com semeadura. E eu pergunto para você nessa noite: o que você tem semeado? Mas você pode me dizer: pastor, mas eu me frustrei, eu me decepcionei. Jesus também se frustrou e se decepcionou. Paulo também se frustrou e se decepcionou. Mas nem por isso deixou de acreditar, porque sempre vai valer a pena amar. Sempre vai valer a pena ter amigos, porque quem tem amigos tem Deus presente. Se coloque de pé no nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.